Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Agradeço, Senhor, a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos um pouco mais da palavra. Essa mensagem tem um título que é difícil falar isso aqui. A nova lei do reino dos céus. É difícil você abordar esse ponto. É difícil você abordar essa realidade. Então, eu falo porque esse tema aqui já, em tempos atrás, anos atrás, bem atrás, quando a gente ouvia essas palavras do Evangelho do Reino de Mateus, se a pessoa que estiver te ouvindo tiver muito assim no ser natural, ela fica, André, isso aí não existe não. Isso aí, ninguém vive isso não. Isso acontece. A gente fala porque é um padrão tão elevado que a gente, quando mede pelo nosso, fala, não, isso não é real não. Só que nós cantamos aqui, não cantamos? 3 hinos, muito bonito hoje os hinos. O Senhor morreu e entrou para dentro de nós. Tá aí, ó, tá aí dentro de você. É vida. Ó Senhor, és vida, vives dentro em mim. Eu creio ou não creio? Isso é ou não é? É assim, ó, firme. Ou isso é uma palavra bonita? Eu preciso crer. Tá? Vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 5, versículo 17. Sempre que eu vejo, irmãos, essas porções aqui, é de chorar. Por um lado, e de alegrar muito, por outro. De chorar, porque quando você olha esse padrão elevado, você fala... Aí você olha a realidade, olha o padrão, olha a realidade, olha o padrão, é de chorar. Mas quando você olha que é Cristo que vai cumprir isso em você, e que é Cristo que pode viver isso em você, aí você descansa e se alegra. Tá? Versículo 17 fala assim, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Graças a Deus. Ainda bem. Graças a Deus que Jesus veio para cumprir. E ele cumpriu ou não? Cumpriu. Cristo cumpriu. Pronto. É isso que basta para mim. Ninguém cumpriu. Ninguém deu conta, ninguém teve tamanha condição ou teve padrão tão elevado para cumprir as exigências da lei. Ninguém. Somente Cristo. E ele não veio revogar, ele veio cumprir. Por quê? O fim da lei é Cristo. A lei hoje está em uma pessoa, Cristo. Pronto. Agora ficou fácil. Porque Cristo hoje está em mim. Do lado positivo, Cristo guardou a lei. Do lado negativo, Cristo morreu. Ele cumpriu a lei em vida e cumpriu a lei com a sua morte. Quando ele morre, ele arremata, ele cumpre, ele atende, ele satisfaz tudo plenamente, tudo aquilo que Deus sempre quis para o homem, para o padrão humano. Então, o segredo desse versículo é: vim para cumprir. Amém. Graças a Deus. Porque eu não preciso mais tentar cumprir a lei para agradar a Deus, tá? Não pense que eu, tentando cumprir a lei, irei agradar a Deus. Eu não vou conseguir, vou ficar decepcionado, vou ficar acusado na mente, vou ficar debaixo de culpa, e Cristo vai ficar inatingível, e eu vou achar que isso tudo é teoria e vou para lá. Eu não preciso preocupar com isso nessa questão. Se eu preciso agradar a Deus, então eu tenho que cumprir a lei. Não. O que agrada a Deus em mim não é o fato de eu cumprir a lei, é Cristo. Cristo olha para o André, Deus olha para o André e vê Cristo. Tá?
Ninguém, irmãos, conseguiu alcançar essa exigência. Só Cristo. Porém, quando você vê o princípio da lei de Deus do Velho Testamento, ela tinha falhas. A lei antiga, a lei de Moisés, era perfeita, santa, mas ela tinha algumas falhas. Por exemplo, sobre matar. A lei de Moisés falava assim: não matarás. Se alguém matasse, era punido pela lei. Morria. Se matar, morre. Essa é a lei do Velho Testamento. Agora, a lei do Novo Testamento, a lei da vida, a lei do reino dos céus, fala para não irar. Lá no Velho Testamento, eu estava aqui do lado assim, doido para matar o Nélio, mas eu não matava. Estou doido para pegar ele pro pescoço para matar ele. Meu coração está cheio de raiva dele. Mas eu não matando ele, tá bem, eu estou atendendo a lei. Percebe como havia falha? Mas aqui dentro estava cheio de morte, querendo matar o Nélio. Agora, quando você traz isso para a realidade do Novo Testamento, só de eu irar, eu já estou com problema. Você percebe como é que a coisa ficou difícil? Só de eu me irar, eu já começo a ter um problema. O fato de eu não agir de forma exterior me poupava da lei na época de Moisés. Eu não ia morrer porque eu não matei ninguém. Mas perante essa nova constituição do reino dos céus, eu tenho um problema se o meu coração for dessa forma. Irado. Tá? O versículo 22 de Mateus 5 fala assim: eu, porém, vos digo. O 21 fala: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. O 22, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Em outras palavras, danou tudo agora, né? Agora pegou. Agora me pegou. Agora não tem saída. Eu antes estava bem na situação porque eu não matei ninguém. Mas agora a coisa é invisível. A coisa é aqui dentro agora. Por fora eu não mato ninguém. Ninguém me viu matar ninguém. Mas aqui dentro está um problemão lascado. Está invisível. Quem está vendo isso agora? Senhor. O Senhor está vendo o que está acontecendo aqui, ó. Se irar, sem motivo, se irar, eu estou sujeito a julgamento. Irmãos, essa nova lei é muito mais elevada do que a antiga. Muito mais superior do que a antiga. Cristo, quando ele morre, ele cumpre, ele morre, ele põe fim a ela, ele volta como espírito, entra para dentro de você, ele hoje pode, em você, cumprir isso tudo aqui que está extremamente elevado. Ele pode, eu não. Ele pode, eu não. Então hoje, o segredo da nossa vida cristã é deixá-lo crescer. É deixá-lo se expandir em nós. É deixá-lo ganhar o meu coração. Eu não preciso ficar preocupado se eu estou guardando ou não, cumprindo ou não. Eu preciso preocupar uma coisa. Eu estou vivendo ou não? Eu estou desfrutando ou não? Cristo está vivendo em mim ou não? É isso que eu preciso preocupar, porque se Ele estiver vivendo em mim, o resto flui. Se Ele não estiver vivendo em mim, para tudo. Vai ser uma fachada religiosa tentando fazer um monte de coisas e não vai conseguir. Mas se Ele estiver vivendo em mim, o resto flui. Eu não vou irar contra o irmão. E se eu irar, eu vou tratar a situação. Se eu errar, eu vou procurar o irmão. Isso que Cristo fez foi uma morte substitutiva. A morte que era minha e que era sua, Ele morreu por cada um de nós. E hoje, nos capacita a viver essa realidade do reino. Então, Cristo cumpriu a lei de três, a gente pensa assim, de três maneiras. Primeiro, morreu por nós, dispensou a sua vida para dentro de nós, e com essa vida hoje a gente pode viver tudo que Ele deixou para nós.
Primeiro, ele morre por nós, dispensa a vida por nós, e agora eu posso desfrutar de todo esse padrão extremamente elevado da lei. Então, quando você der uma lidinha em Mateus 5, você vai lendo isso aqui e você fala, tá doido. Se alguém te der um tapa de cá, você vai virar a outra face. Se alguém te roubar, mandar você andar 1 quilômetro, você vai andar 2. Não. Se me bater, eu vou pular no pescoço dele. Aí você fala, mas quem falou isso foi Cristo, então isso aqui eu não vou alcançar nunca. Humanamente falando, com a sua capacidade humana, nunca. Isso aqui é inatingível para nós. Lá está escrito assim, não cobiçará a mulher do teu próximo, né? Não é para desejar a mulher do próximo. Eu, porém, vos digo que só de você olhar com intenção impura, já adulterou com ela. Lascou tudo. O que eu preciso fazer? Eu preciso falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê, irmãos? O problema não é eu cair, não é eu tentar e não conseguir. O problema é se a vida não estiver vivendo em mim. Porque se eu tentar, eu sei que eu não vou dar conta. Mas se a vida estiver vivendo, as coisas vão fluir. A hora que você olha para o irmão que você tem dificuldade, de repente aquilo desaparece. A hora que você olha para os seus vícios, aquilo some. Um passe de mágica. Por quê? Porque é da vida de Deus em você. Aquelas barreiras, aquelas dificuldades de perdoar, dificuldade de relacionamento, aquilo desaparece. Basta a vida viver. Eu sei que os irmãos sabem disso, porque na experiência eu tenho certeza que vocês já provaram disso na experiência do dia a dia. Isso chama-se milagre. A vida miraculosa de Deus é o milagre da normalidade dessa vida. Por isso que a vida cristã é simples demais, desde que Cristo esteja vivendo. Mas se ele não estiver vivendo, a vida cristã é a coisa mais difícil do mundo. É um fardo danado, vira uma religião, e aí é o que vocês veem no mundo afora. Vira uma aparência, vira uma dificuldade, vira uma coisa exaustiva, uma coisa de acusação. Aí vira um problemão. Mas agora, se for junto com a vida, flui de forma natural. Se alguém se irar sem motivo, você consegue controlar a sua ira? Se você parar para pensar, é difícil controlar a nossa ira. Mas a vida de Deus consegue. Então, sempre que eu ler essas porções, eu vou ler ela com essa cabeça. Cristo vive em mim. Pronto. Cristo vivendo em mim, está tudo certo. Porque se não for assim, eu não controlo a minha ira. Então, isso aqui que vocês estão vendo não é para ficar desapontado, não, tá? Não fica desapontado. Não é para desapontar, não é para desanimar, não é para a gente ficar para baixo, não. Pelo contrário, você tem uma vida que vence. Você tem uma vida vencedora. Tá? Você tem uma vida de ressurreição. Essa vida, ela venceu a morte, ela já venceu o mundo. Ela vence todas as coisas. Então, é nisso que eu tenho que crer. Não é ficar olhando para a minha experiência e falar, não dou conta. Isso aqui para mim. Ou nós não cremos nessa vida. Nós somos o povo do reino. Nenhum povo nessa terra é igual a gente, tá? Nenhum povo aí no mundo é igual à igreja. A igreja ela é diferente de todos os povos que tem nessa terra. É a menina dos olhos de Deus. É diferente, irmãos, porque nós temos uma vida a mais que o mundo não tem. Você tem a sua vida humana, que você ganhou do seu pai e da sua mãe, e também tem a vida de Deus. O mundo só tem a vida humana, não tem essa vida de Deus. Então nós somos diferentes de todos os povos dessa terra. O que nos diferencia? A vida de Deus. E é ela que te ajuda na segunda-feira. É ela que te ajuda na hora que tem alguém falando um monte na sua cabeça. É ela que te ajuda na hora que você estiver debaixo de ansiedade, pânico. É essa vida que está aí dentro já, é que vai me ajudar a viver e a vencer. Porque essa vida vence. Nós cantamos vários hinos aí hoje. Gostei muito dos hinos de hoje. O hino que eu pedi aquela hora, o Mauro até compartilhou, o Senhor és vida, vives dentro em mim. O teu fluir de vida vem iluminar
A unção do Espírito vem me permear. Vida abundante, ricamente flui. Nós cantamos isso, irmão. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. A outro hino que a gente cantou, comunhão tão divinal, basta abrir meu ser a Ele. Quando você olha esses hinos que falam sobre a vida, você fala, Senhor, eu quero essa realidade para mim, eu preciso disso. Que a única coisa que agrada a Deus é a vida dele que está em mim. E eu preciso disso para que isso seja de fato real em mim. Então não olha para você não olha para a sua experiência, não fique decepcionado, não fique desanimado olhando para você. Você tem que olhar para frente, você tem que olhar para aquilo que Cristo é e fez. Olhar para trás é olhar para a experiência. Você vai ver um monte de fracasso, vai falar, fiz e vou fazer de novo. Não olha para isso, olha para o Senhor, olha para aquilo que está escrito na palavra de Deus. Olha para a fé, ou seja, algo que é além do que eu posso imaginar, que é a vida de Deus, tá? Aqui nesse versículo 22, há 3 tipos de julgamento. Aquele que sem motivo se irá estará sujeito a julgamento. Esse julgamento aí é aquele julgamento que ficava na porta da cidade. A porta da cidade era no local de julgamento. Aí quando ele fala de novo que se proferir um insulto contra seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribunal. Esse é o julgamento do Sinédrio. O Sinédrio judaico já era um julgamento mais sério. E no final, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Esse é o julgamento de Deus, que é o mais duro de todos. Isso aqui Cristo estava falando para um monte de judeu que estava ouvindo ele. Então ele estava usando a linguagem para o povo entender o que eram os tipos de julgamento. Trazendo isso hoje, nosso julgamento é com Cristo no seu tribunal. Pronto. Não tem julgamento de sinédrio, não tem julgamento na porta. O julgamento pelo qual nós iremos passar e está logo aí, logo nós vamos chegar lá, é no tribunal de Cristo. Tá? No tribunal de Cristo. E todas essas questões da vida de Deus vão ser manifestadas nesse tribunal de Cristo. Todas essas questões vão ser manifestadas no tribunal de Cristo. Mateus 5,19 fala assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Se eu perguntar aqui, quem quer ser grande no reino, eu acho que todos nós queremos ser grande no reino. Quem quer ser pequeno? Ninguém. Quem quer ser grande? Eu. Lá no reino, né? Quem quer ser grande no reino? Eu. O versículo é bem simples de entender. Olha só. Quem viola e não ensina, será considerado pequeno. Quem observa e ensina, será considerado grande. Aqui até não está falando sobre guardar, sobre cumprir, está falando, observa. Claro que eu vou falhar. Na minha jornada, eu vou ter as minhas falhas. Mas isso não é o problema. Eu preciso voltar, arrepende e volta. O problema é permanecer e não ter reação e nunca se voltar para o Senhor. Esse é o problema, é permanecer na falha. Mas se você vive uma vida observando essa lei elevada do reino, e se você ensina isso, você será considerado grande no reino. Aí é onde a gente pega, né? Observar. Irmão, seja sincero com você e não responda isso, só responda no seu coração. Nós observamos esses princípios aqui, Mateus 5, 6, 7. E eu vou voltar no versículo de irá contra os irmãos, porque o que mais pega chama-se relacionamento. Como é que é o relacionamento nosso com os irmãos? Relacionamento humano. Não estou falando de marido e mulher, não. Humano. Existe vida? Existe respeito? Ou é assim, ó, né, no pico da botina? Ou é um relacionamento grosso, mal educado? Aqui fala irar sem motivo. Ah, mas eu tenho motivo. Chamar tolo. A palavra fala que se a gente observar essas coisas, só de observar, significa que sempre que eu estiver em falha, eu observei. Aí falei, falei. Fiquei bravo com o irmão, falei um monte pro irmão. Falhei, observei na palavra, falhei. Senhor, me perdoa, procura o irmão. Irmão, não pode ficar assim, me perdoa. Eu estou no caminho certo. Eu estou observando e prosseguindo.
Agora, se eu violo, ou seja, se eu desprezo, se eu finjo que isso não é comigo, será considerado mínimo. Eu não quero, e eu acredito que os irmãos também não queiram, ser considerado mínimo. A gente quer ser considerado grande no reino. A gente quer receber galardão. Aqui não estou falando de salvação, tá, irmãos? Estou falando apenas de recompensa. Que a palavra fala, a ênfase aqui de Cristo é recompensa. Parece que aqui, quando o Senhor estava citando esse versículo 19, parece que ele estava querendo dizer assim, ó, se você quer ser grande no reino dos céus, você tem que ter um padrão bom. Parece que era isso que o Senhor estava falando. Se você quer ser grande lá, você precisa ter um padrão bom. Resumindo, parece que era a síntese do que o Senhor queria dizer. Se o seu padrão de moralidade não alcança esse padrão da nova lei, você fica pequeno lá. Então, por isso que precisa de um padrão bom. Uma das coisas que eu ganhei muito, quando eu comecei a reunir em 1997, que eu comecei a reunir com os irmãos dentro dessa visão restaurada, foi isso. Foi essa questão do reino. Foi a questão que mais impactou minha vida. Foi a questão do reino. A questão de que jogar um simples papel de bala no chão não expressava um cidadão do reino. Eu lembro disso. Jogar um papelzinho de bala no chão não expressa um cidadão do reino. Eu começava a me policiar, falava, é verdade, tem que ficar esperto, não posso jogar. Coisa feia, jogar um papel assim. E que dirá então chegar no irmão e falar um monte de bobagem para ele? Que dirá então xingar, brigar, irmão, pá, pior ainda. Eu lembro, a gente batia muito nessa tecla, os irmãos batiam nessa padrão o padrão é outro. Irmãos, nós não podemos perder esse padrão. Não, esse padrão, ele não pode, o mundo ele vai cair cada vez mais. Mas nós não podemos cair nesse padrão. Nós é o contrário, enquanto o mundo desce, nós subimos. Nosso padrão tem que ser elevado, ele tem que ser esse padrão. Só que às vezes, né, a gente, por ver que a gente não dá conta, a gente joga a toalha. Ah, larga isso pra lá, isso aqui eu não dou conta mesmo. Não é assim, irmãos. Eu preciso crer que eu tenho a vida. E essa vida que é diferente, não é o André que é diferente, é a vida em mim que faz eu diferente. É a vida em vocês que faz cada um diferente. Então, para de olhar as bobagens que você fez até hoje. Se tem problema aqui, irmão, procura o irmão. Nós vamos chegar lá ainda, agora mesmo. Resolva isso logo, porque logo nós vamos estar lá no tribunal. E se falhar daqui para frente, arrepende, levanta e prossegue. Arrepende e procura deixar a vida fluir, porque essa vida vai transformando cada dia o nosso ser. E ele vai transformando o nosso caráter, a nossa pessoa. Interessante que eu estava vendo sobre definição de moralidade, e eu percebi que moralidade é um termo pejorativo. Ah, esse é um moralista. Não é assim? A gente vai ser um moralista. A gente fala direto aquele rapaz é um moralista, um moralista. Definição de moralidade é isso aqui, ó. Característica do que é moral, do que segue os princípios da moral. Conjunto de princípios morais, individuais ou coletivos. O que nós estamos lendo em Mateus 5, 6, 7 é um conjunto de princípios extremamente elevados. Então eu vou ser um moralista. Só que é um moralista não dos meus princípios, mas um moralista dos princípios do Senhor. Porque eu quero observar e ensinar. Se você ensina esse princípio aqui para talvez uma pessoa, ela olha e fala, deixa de ser moralista, irmão. Tá doido? Dá um tapa, virar o outro. Para com isso, é moralismo. Hoje, inclusive, eu estava pedalando, conversando com uma pessoa na bicicleta, e ele falou isso para mim. Obrigado. E ele falou isso para mim. Ah, não, isso aí não existe não, para com isso. Eu sei que as pessoas falam isso. E eu sei que filhos de Deus falam isso. É uma pena. Ou nós cremos, ou não cremos. Então, o moralista nesse sentido positivo, é aquele que ensina a moral do reino. Não é o meu moral que eu acho, não, tá? Não é isso, não. Aí eu viro moralista no sentido negativo. Mas é aquele moralismo da palavra, porque a palavra tem um padrão elevado. Olha o padrão do mundo. Cada dia pior, cada dia pior. E nós, como estamos inseridos, se não vigiar, nós ficamos misturados e a gente perde o padrão. Por isso que tem o versículo de Coríntios, que as más conversações corrompem os bons costumes. Corrompem mesmo. Preciso vigiar esse padrão moral
que tem que estar dentro da palavra. Eu preciso observar isso constantemente. Nenhum povo no mundo possui a moral tão elevada quanto a igreja. Ninguém, nenhum povo. Só a igreja tem esse padrão moral. E cabe a ela conservar. E aí você vê a astúcia do inimigo. Ele colocou fermento, ele introduz coisas no meio da igreja, no meio do povo, no meio da cristandade, para que essa igreja, que é o padrão, perca essa referência. E o mundo, uma coisa que ele não tem, é padrão. E nós, se não estivermos com o coração aberto, com a mente limpa, né, com o coração simples, puro, amando, perdoando, desfrutando do Senhor, a gente é levado nisso também. E eu passo a guardar a raiva dos irmãos, passo a guardar a raiva do outro, passo a comprar e não pagar de propósito, eu passo a virar um igualzinho do mundo. Passo a cobiçar, passo a adulterar, passo a trair, passo a odiar, passo a matar, passo a fazer de tudo também, se eu não vigiar. Então eu preciso de constantemente dessa comunhão com o Senhor, né? Desse lavar constante da palavra, desse momento de ouvir a palavra, de cantar esses hinos que a gente cantou, orar, Senhor. Eu preciso desse momento, desse devocional, eu preciso disso com Deus, para que ele possa fluir. Aí a coisa roda tranquilo. Então, eu não vou me preocupar com um padrão moral. Sabe com o que eu vou me preocupar? Com o desfrute da vida. Se eu desfrutar a vida, a moral mantém. O padrão moral elevado do reino aparece. Não se preocupe com o padrão moral, preocupe-se em desfrutar a vida. Porque se eu perder o foco, eu posso preocupar com o padrão e não desfrutar. Aí eu viro um religioso. Quero mostrar um bom padrão, mas eu não tenho vida. Eu não tenho realidade. Fica comigo um dia, você vai ver como é que eu sou. Aí eu vou me revelar. Você vai ver que eu sou mal educado, você vai ver que eu sou grosseiro, você vai ver que eu não tenho mansidão no falar. Por quê? Aí eu vivo uma aparência, eu quero manter um padrão, mas eu não desfruto. Então, irmãos, não preocupe em manter o padrão, preocupe em desfrutar. Porque se nós estivermos desfrutando do Senhor, esse padrão elevado, ele vai surgir naturalmente. A sua palavra vai ser temperada com sal, a sua palavra vai ter uma palavra de amor, sua palavra vai ser branda, vai ser de misericórdia, vai ser de exortação se for necessário, ela vai vir da vida. É só desfrutar. É só viver na presença do Senhor. O padrão da lei fala: olho por olho, dente por dente. Esse é o padrão da lei. Agora o padrão do reino diz: amar os inimigos, orar pelos que vos perseguem, não resistir ao perverso, se te der um tapa de cá, dá a outra face, se te roubar a túnica, dá também a capa, se mandar andar 1 quilômetro, anda 2, esse é o padrão do reino. É muito mais elevado. Muito mais. Pelo fato de ser muito mais elevado, é por isso que eu preciso da vida, que é muito mais elevada. Você crê nisso, irmãos? Como é que está na experiência isso? No seu viver diário, na sua experiência. Isso, como é que está essa realidade de padrão? Como é que está essa realidade de desfrute? De amar o Senhor? Porque não adianta, irmãos. É uma coisa presa na outra. Essa moralidade, esse padrão, ele flui por meio do desfrute. Como é que está isso? Faz um check-up, agora não, faz um check-up à noite, quando você deitar no travesseiro, faz um check-up do seu viver. Como é que eu estou no trabalho? Como é que eu estou na vida de casa? Como é que eu estou na escola? Como é que eu estou no viver da igreja? Como é que eu estou? Nossa, eu estou bem? Seja sincero. Como é que eu estou no trato com os irmãos? Como é que eu estou no trato com os incrédulos? Como é que é o meu trato no trabalho? Como é que é o meu trato? Como é que eu sou? Sou uma pessoa boa? Sou uma pessoa mansa? Ou 2 conversas eu já estou... Como é que eu sou? Seja sincero com o Senhor. E se tiver falhas, fala: Senhor, transforma. Muda. A vida está em mim. Essa vida pode. Transforma o meu ser. Me torna paciencioso. Me torna misericordioso. Me torna amoroso. Me torna alguém que tem uma palavra para ajudar. Uma palavra de misericórdia. Faz isso em mim. É isso. Só de você desejar
e entrar por esse caminho já é um bom caminho. Ainda que você vai continuar tendo as falhas, mas isso não é o problema. O problema é não continuar nesse caminho. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, me ajuda a levantar, me ajuda a prosseguir. Porque a coisa que mais mata, irmãos, é a questão de relacionamento. É a coisa que mais atrapalha a edificação, é a coisa que mais atrapalha o seu desfrute, a coisa que mais atrapalha a expressão é quando tem problema no relacionamento. Porque se a coisa for... Ainda que... Você já viu família como é que é, né? Briga, mas tá logo de bem de novo. Briga, mas tá logo de bem de novo. Ninguém fica... A igreja é a mesma coisa. Ainda que tenha problemas, não pode permanecer com problemas. Não pode. Versículo 20 de Mateus 5 fala assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Pronto. Às vezes a gente lê esse versículo e fala, estou fora. Às vezes a gente lê. Às vezes a gente lê e fala, minha justiça não excede não. Então isso aqui eu estou fora. Eu jamais entrarei no reino. Não olha para isso. Por quê? Quem é a nossa justiça? Por um lado não, né? É Cristo. Na cruz, ele se tornou a sua justiça. Primeiro ponto. Mas aqui nesse versículo, essa justiça não é a morte objetiva. Aqui é a vida subjetiva. O que é essa justiça, então? É o Cristo que habita interiormente. Se esse Cristo que habita interiormente não excede, nós temos um problema. Se esse Cristo que nós professamos para as pessoas, você é crente? Sou crente. Você é cristão? Sou cristão. Você ganhou Jesus? Ganhei. Morreu por você na cruz? Morreu e entrou para mim como espírito. Ele está aí dentro? Tá. Se esse espírito não excede a justiça que tem aí fora, nós temos um problema. Porque se nós formos iguais, as mensagens anteriores falou, né? Sal da terra, luz do mundo. Não é isso que nós somos? Significa que nós não somos iguais. Então, esse Cristo em mim, ele precisa ser diferente. Ele tem que exceder. Ele tem que exceder. Havia um outro hino também muito bonito que a gente tem no Inário, que é aquele... vivia longe, alheia a Deus, sem vida é luz em mim, mas na palavra luz vem. Aí fala, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, oh que grande salvação, pois Cristo vive em mim. Irmãos, eu tenho que crer nisso. Eu não tenho que só cantar, eu tenho que crer. Cristo vive em mim, oh que grande salvação. Cristo vive em mim. Eu não posso ficar olhando para a minha experiência e falar, não, isso aqui não é para mim. Não, eu tenho que cantar crendo, falar, Cristo, isso é uma grande salvação, pois Cristo vive em mim. Pronto. Toca nisso que você vai resolver, seus problemas estão tudo resolvido. Toca nessa realidade, está tudo resolvido. Essa justiça, que esse Cristo interior, é comparada à veste nupcial. Mateus 22:11, quando o Senhor entra ali e fala assim, amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? Esse Cristo no nosso interior é a nossa justiça. São os nossos atos de justiça. São as nossas vestes que hoje, dia a dia, vem sendo trabalhado para que a gente tenha roupa para entrar na festa. Esse Cristo é a minha roupa para eu entrar na festa, que é o reino, que está logo aí. Daqui a um tempo nós vamos estar lá. Também aquela outra porção de Mateus 22, que fala assim, entrando porém o rei para ver o que estavam à mesa, né? Notou ali um homem que não trazia veste nupcial. O 12, perguntou-lhe, amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Nós precisamos dessa veste. E essa veste já está em nós. Ela só precisa cada dia mais aparecer. Cada dia mais aparecer. Em Apocalipse também 19, que fala, 19:7, alegremo-nos e exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou.
Isso são as vestes, isso é o Cristo que está dentro de nós, aparecendo. É isso. O que é ataviar as vestes? É esse Cristo sair para fora, sair, falar, redundância, né? Sair para fora. É esse Cristo saindo. Isso é Cristo sendo exibido. O versículo 8 de Apocalipse fala, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Por quê? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É essa justiça que excede. Isso é Cristo. É o Cristo que já está dentro de cada um de nós, só isso. Voltando lá em Mateus 25, versículo 23, fala assim, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Esse versículo aqui, essa porção aqui, irmãos, é a porção que mais nos expõe na questão de relacionamento. Porque falo disso aqui, de relacionamento. Trazer a oferta ao altar é ter comunhão. Não é só a oferta do sacrifício, é a oferta, não é no altar de sacrifício, que é uma oferta do altar para comunhão. Eu vou lá ter comunhão com Deus. Então tá, vou ter meu momento com Deus. Aí chego lá no altar, tô lá, começo. Ixi, tô com problema com o Nelly, problema com o Maurão. Como é que eu vou ter comunhão com Deus se eu tenho problema com os irmãos? Barra tudo, para tudo, fecha tudo. Isso é um princípio que Cristo falou. Está escrito isso na palavra, eu preciso crer nisso. Se eu não crer nisso aqui que está escrito, eu vou ficar com um monte de problema com os irmãos vivendo a vida numa boa. E isso não vai me incomodar. Mas se eu creio, isso aqui vai me fazer ter uma reação. Eu não posso continuar assim. Eu tenho que procurar aquele, eu tenho que procurar aquela, eu tenho que resolver aquilo, eu não posso ficar assim. Como é que eu posso ter comunhão com o Senhor se eu tenho problema com o irmão? E eu sempre falo isso para os irmãos, sempre que eu leio essa porção, eu falo isso para os irmãos, que eu acho muito interessante, o jeito que está escrito. Se você chegar no altar, e ali no altar você te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é ali no altar você lembrar que você tem alguma coisa contra o irmão, não. É você lembrar que ele tem alguma coisa contra você. Talvez você ache que você não tenha nada contra ele. E talvez até não tenha. Mas o problema é ele ter alguma coisa comigo. Então eu tenho que ser sincero. Não é virar, por exemplo, o Ari. Vamos supor que o Ari tem um problema comigo. Eu não tenho nada contra ele, mas não sei porquê ele tem um problema comigo. Eu não vou ficar assim, problema do Ari, vai pra lá, não fiz nada pra ele. Eu não posso ser assim. Eu tenho que falar, irmão, me perdoa, alguma coisa eu devo ter feito, me perdoa, entendeu? Isso chama-se tratar o negócio. Eu não posso fingir que eu não fiz nada e, o irmão que cresça. Isso não existe. Se eu fizer isso, eu vou ter um problema. Como é que eu vou ficar tentando a comunhão com o Senhor se eu tenho esse problema com os irmãos? Será que o Senhor tolera isso? Como é que o Senhor se coloca no lugar do Senhor? Se há, então, irmãos, algum problema, nós vamos tratar. E a palavra que fala, né? Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele, a caminho. Enquanto estás com ele, a caminho. A caminho. O caminho é agora. É hoje, enquanto você está vivo. Enquanto essa pessoa também que você tem problema, está viva. Agora é a hora. Porque se ela morrer, acabou a chance. Se você morre, acabou a chance. Se o Senhor volta, acabou a chance. Agora é a hora de eu tratar isso. Eu não posso fingir que não tem nada e tocar o barco. Eu tenho que ser sincero. O Senhor tem misericórdia de mim. Aí quando ele fala assim, vai te entregar ao juiz, o juiz oficial de justiça. O juiz aqui é o Senhor. O oficial de justiça é o anjo que vai te conduzir. Interessante que fala,
Não sairá da lisa enquanto não pagares o último centavo. Eu acho interessante isso, por quê? Porque nós desprezamos as pequenas coisas, e o Deus não despreza pequenos detalhes. Você já viu quando você vai dar um troco para alguém, assim, aí, quanto que deu? Deu R$100 e 52 centavos. Aí a pessoa tira uma nota de 50, tira outra nota de 50, aí tira uma moedinha de 50 centavos, aí ele não acha 2 centavos. Não, precisa não, precisa. A gente faz assim, não, 2 centavos, pode largar para lá. A gente, não, é 2 centavos. Aqui fala, enquanto não pagar o último centavo. O Senhor não despreza os detalhes. Ou seja, eu não posso deixar passar batido os detalhes. Eu preciso ser sincero, Senhor, eu tenho um problema tão bobinho, tão idiota, um probleminha tão ridículo, eu tenho até vergonha de orar. Ore, confessa e resolve. Tem que resolver é agora. Não deixa para depois, não. Nós estamos hoje na era da graça. Aproveita. Agora é hora. Agora a graça está aí superabundando. Porque a próxima era será a era do reino. E que o Senhor nos guarde. E nos ajude. Eu queria ler para os irmãos um pedacinho do Estudo Vida. Onde o irmão Lee fala uma porçãozinha sobre essa porção que eu estou lendo aqui. Fala assim. Precisamos ser reconciliados com os nossos adversários antes que morramos. Antes que eles morram ou antes do Senhor voltar. Se não cuidarmos de todas as questões agora, teremos de tratá-las na era vindoura. Não espere pela próxima era, porque o tratamento será mais difícil. Cuide de cada problema agora, antes que você ou seu adversário morra. Enquanto ambos ainda estão vivos, você tem a oportunidade de ser reconciliado com ele. Ainda mais, se você esperar, o Senhor pode voltar antes que vocês se reconciliem. Por um lado, a volta do Senhor será maravilhosa. Por outro, será bastante séria. Porque terminará a oportunidade de tratar todos os problemas nessa era e obrigará que tratemos na próxima. Portanto, é muito melhor solucionar cada problema antes da era vindoura. Isso significa que devemos cuidar de cada problema antes de morrermos, antes que a outra parte morra ou antes que o Senhor volte. Então, eu queria só terminar com esse versículo que eu já citei de vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E aí o versículo 16 fala, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Não é glorificar você, nem eu, vai glorificar a Deus que está nos céus. Então, olha só, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Isso é necessário, precisa, para que as boas obras, essas boas obras são as que Cristo já fez por nós. É essa justiça subjetiva, é esse Cristo vivo que está em você. E isso tem que ser exibido, tá? Nós precisamos exibir, isso tem que ser manifestado. E quando isso for manifestado, eu não vou receber glória, ninguém, o Pai que vai. Percebe, irmãos, como isso é simples? Como isso é bonito? Assim brilhe as vossas obras, né? A vossa luz. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Essa palavra não é para jogar os irmãos para baixo, tá? Lembre-se, creia, você tem a vida. Tudo está resolvido. Basta desfrutar, basta confiar, basta crer, basta falar, Senhor, eu abro a Ti o meu coração, o Senhor pode prosseguir. Não fica olhando para as quedas, não fica olhando para a experiência. Olha para aquilo que está escrito. Tá? Cristo cumpriu, Ele elevou o padrão justamente porque Ele cumpriu. E hoje Ele está dentro de nós. Que o Senhor nos abençoe. Queria só terminar com a oração. Senhor Jesus, agradeço a Ti, porque o Senhor está dentro de nós. O Senhor é aquele que desceu dos céus, viveu nessa terra, cumpriu toda a vontade do Pai, atendeu todas as exigências da lei, cumpriu todos os requisitos da lei, elevou o padrão da lei,
e cumpriu esse mais alto padrão. E hoje o Senhor está dentro de cada um de nós, como espírito e vida. O Senhor é o espírito da vida. O Senhor é aquele espírito que sopra vida dentro de nós diariamente. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o mundo. E tudo isso nós temos em nós hoje. Se nós não temos vencido, o problema não está no Senhor. O problema está na nossa falta de fé, está na nossa falta de crer. O problema está na questão do nosso coração. Por isso nós nos arrependemos. Pedimos a tua misericórdia. Senhor, nós queremos prosseguir te amando, prosseguir te desejando, prosseguir deixando o Senhor conquistar todo o nosso ser. O Senhor ganha o nosso coração. Tira toda a dureza. Tira toda a dificuldade de relacionamento. O Senhor possa tirar isso do meio dos irmãos. O Senhor possa sarar as feridas. O Senhor possa vir com o perdão. O Senhor possa vir com a misericórdia, com o teu amor abundante, fazer novas todas as coisas. Salva-nos de toda velharia. Salva-nos de toda aparência. Salva-nos de toda religião. E nos ensina a viver na realidade. O que importa hoje é a realidade. Porque em breve nós vamos estar diante do Senhor. E nós queremos ser galardoados. Nós queremos ser aprovados. Que o Senhor nos ajude. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós te amamos. Amém.